Torcedor vascaíno, Admar Lopes acaba de viajar para a Argentina para finalizar a contratação de Joaquim Sosa e também está muito bem encaminhada a contratação de Nelson de Ossa. Só falta assinar, provavelmente já estará no Rio de Janeiro esta semana, né, os aeroportos prontos para receber, né, Nelson de Ossa e Joaquim Sosa. Gente, eu gostaria muito de vir com essa chamada e ser verdade isso que eu acabei de falar. Até quando vocês vão ficar escutando isso e vão ficar dando atenção para esses caras? Eu vou falar para você nesse vídeo a respeito da contratação de Joaquim Souza e Nelson de Ossa, mas vou falar para vocês como a verdade, que ninguém está querendo te falar, ou quase ninguém está querendo te falar, mas infelizmente eu vou ter que ser o emissário da desgraça e te dar essa notícia que ninguém te deu ainda. Por isso eu vou pedir imensamente que você deixe o like aqui nesse vídeo, que se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos que eu vou postar aqui falando todo dia a respeito de contratações que nunca chegam e que essa diretoria ela ri da cara do vascaíno, ela debocha da cara dos vascaínos. Esses jogadores que não têm condições de jogar no Vasco, eles riem do torcedor vascaíno, eles não merecem jogar no Vasco, né? E eu vou falar a respeito disso nesse vídeo. Então, se você é novo por aqui, eu vou te dar as boas-vindas e vou te pedir que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho da notificação, hype esse vídeo para cada vez mais vascaíno ter acesso a esse vídeo e ver se concorda comigo ou não, deixando aqui nos comentários. Olha só como é que é as coisas. Estão falando que o Admar Lopes viajou para a Argentina para negociar junto ao Racing a contratação de Joaquim Sousa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O clube já botou na mesa as condições para liberar o jogador. Tá entendendo? É 9 milhões de dólares que eles aceitam 60% desse valor para liberar o jogador para o Vasco. E o Vasco, por sua vez, está fazendo uma proposta de pagar 1 milhão de dólares, os caras querem 9. O Vasco está fazendo a proposta de pagar 1 milhão de dólares até o meio do ano como empréstimo e no meio do ano que vem comprar com o restante do dinheiro que eles estão pedindo. É lógico que isso não vai acontecer. É óbvio que isso não vai acontecer. As equipes que negociam com o Vasco têm o pé atrás a respeito de calote do Vasco. Sabe que o Vasco passa uma situação difícil financeiramente e não tem, né, a disponibilidade, a intenção de negociar seus atletas com o Vasco. Por isso eles já estão pedindo pelo menos 60% do valor do passe do jogador, que gira em torno de 5 milhões e 400 mil dólares. Né? E se o Vasco não tem esse valor para dar no Joaquim Sousa, você acha que o Vasco vai ter 12 milhões de euros para pagar no Nelson de Ossa, que é o clube da Espanha está pedindo, que o Real Betis está pedindo no jogador, além do técnico estar fazendo de tudo para que Nelson de Ossa permaneça na equipe, pois está na dependência de jogadores que ocupam a posição que ele ocupa lá. Então, gente, essas duas negociações elas vão se arrastar até a janela de transferência fechar e elas não vão chegar. Todos ficam falando, o Marcos Lamáquia falou que mesmo que o Vasco caia para a segunda divisão, ele irá comprar o Vasco. Mentira. Conversa fiada. Porque se esse cara já tivesse acordado, acertado tudo com o Vasco, que realmente vai comprar, já tivesse assinado o memorando de impedimento e só tivesse esperando a decisão da justiça para liberar a compra do Vasco, ele ia fazer o seguinte: é 9 milhões de dólares que os caras querem no Sousa, toma aqui, compra lá. É 12 milhões que os caras querem lá no Deossa, toma aqui, compra lá. Aí agora já estão colocando atacante da seleção iraniana, do Irã, já estão colocando mais não sei quem, o Eboá, que não sei quem. Esse cara iraniano já disse que não quer vir, esse jogador iraniano aí, que não sei nem falar o nome desse cara, mano. Já disse, já deixou claro que não quer vir. Já não era nem para estar falando o nome desse cara, que eu nem estou falando o nome do cara. Se o cara já deixou claro que não quer vir, descarta. Vamos falar exclusivamente de Nelson de Ossa e de Joaquim Sousa. Nenhum dos dois virá. Por quê? Porque o Vasco não tem dinheiro hoje para contratar esses dois jogadores. O Vasco tem 40 milhões que foi pego de empréstimo, mas esses 40 milhões o Pedrinho vai usar única e exclusivamente para fechar a folha salarial do Vasco, que dá para fechar pelo menos 2 meses, que a folha do Vasco gira em torno de 17 milhões aí, no máximo, mensal, né? O Vasco vai conseguir pagar essa folha de 2 meses, porque tu sabe como é que é jogador. Se não tiver com o salário em dia, né, não joga.
No caso desse elenco do Vasco, até deveria atrasar um pouco o salário dele para ver se motivam eles a ganhar para receber o salário, porque com o salário em dia eles não estão fazendo nada e eu vou dizer para você o porquê que esses jogadores do Vasco estão fazendo corpo mole. Porque eles sabem que eles não vão permanecer no Vasco assim que o investidor chegar. Se permanecer aí desse elenco, 5, 6 jogadores no máximo, né? Sem contar que o Thiago Mendes e o Inestruço ainda tiveram a virose, o Brenner, no caso, o Thiago Mendes e o Brenner tiveram a virose que passaram dificuldade aí, né? E, pô, já sem virose, os caras não jogam nada, e sem contar que o Brenner ainda recebeu uma proposta de um time dos Estados Unidos, se negou aí porque o salário dele lá ia baixar um pouco lá. Pô, por que, que o Vasco não pagou a diferença do salário dele? Que o próprio Brenner já sabe que ele não tem mais vez no elenco do Vasco, que para ele chegou o final, chegou, né? Não dá mais para ele, não tem mais clima, ele não consegue desempenhar, ele não consegue performar. Jogou muito bem pelo Fluminense, jogou muito bem pelo São Paulo, jogou até benzinho pela Udinese, mas no Vasco não está dando para ele. E isso não é culpa dele, não, é o clima que cerca aí. E eu já tinha dito em vídeos anteriores que eu daria 8 jogos para Pedro Emanuel ser demitido. Eu vou dar até o jogo do Bahia para ele ser demitido. Quando ele perder no jogo do Bahia, ele será demitido. Ó, escrevam aí o que eu estou falando. Vasco e Bahia, o técnico será demitido por mais uma derrota. Porque, como o Pedrosa falou, se o Vasco não contratar, vai cair. O Vasco precisa de 5 jogadores urgentes. No caso desse Sousa, seria para chegar e ser titular. No caso desse Deossa, seria para chegar e ser titular. Agora, eu não sei que tara é essa que o Vasco está tendo de jogadores da janela internacional, cheio de jogadores aqui, que às vezes disputam até Série B e até Série C, que eu tenho certeza que vão jogar com muito mais vontade do que esses jogadores que aí estão. O Vasco tem que parar de fazer esses contratos longos, de 2, 3 anos, é contrato até o final do ano só, pô. É para deixar claro, se jogar vai continuar, se não jogar vai se adiantar, pô. Porque se o cara comprar, essa compra só vai acontecer depois das eleições. E se o Pedrinho não vencer essas eleições? E se o Pedrinho nem se candidatar para essas eleições? Porque o que eu acredito que ele quer fazer é vender essa SAF do Vasco antes dessas eleições e deixar esse barco furado que ele pegou, que quando ele era comentarista ele sabia resolver tudo. Hoje ele não consegue resolver nada. Essa diretoria zomba de você, de mim, que somos torcedores do Vasco, após uma derrota, um empate vexatório aí, que nós estávamos perdendo até quase no final do jogo, onde o Andreas Gomes conseguiu achar um chute que ninguém sabe se ele foi cruzar ou se ele chutou pro gol, empatando a partida. Esses jogadores zombam da nossa cara. Após o jogo, estão de risadinha, Tietê de risadinha, Pedrinho de risadinha, tirando foto com o fã, né? Não era para estar em clima de velório depois de uma atuação dessa. Eles zombam da nossa cara, nós não fazemos nada, fizemos hashtag, levantamos manifestação, fica Pedrinho, volta Pedrinho, e aí estamos nessa aí, ó, né? Dedicamos todo esse apoio que nós fizemos aí para essa diretoria para o Pedrinho, e é isso que ele nos oferece, para um time jogar medíocremente, né? Contra o Mirassol, que, porra, e agora tem mais. Se o Mirassol jogar com o Remo agora, que vai jogar, e empatar, os dois passam o Vasco passa a ser 19º colocado no campeonato. Você tem noção disso? Seria melhor que um ou outro ganhasse, porque se empatar, os dois vão passar o Vasco. E o Vasco agora tem um jogo contra a Chapecoense lá na Arena Condá, lá em Santa Catarina, depois tem o jogo contra o Bahia, né? Lá na Fonte Nova, olha só a doideira, olha só a doideira, sem contar os 3 jogos, que 2 pela Copa do Brasil e 1 pela Sul-Americana. O Vasco está numa má situação, o Vasco está na talba da beirada, e eu já estou me preparando, se eu fosse você também se prepararia já para disputar a segunda divisão ano que vem, para o Vasco tentar se reerguer. Ó, como o cara estava falando hoje no vídeo dele, o Vasco não consegue permanecer mais 4 anos na primeira divisão. O Vasco consegue jogar 3, 4 anos no máximo e já cai para a segunda divisão hoje. O Vasco não conseguiu ainda, depois de 2008, o Vasco não conseguiu completar 4 anos consecutivos na primeira divisão. Se o Vasco conseguir permanecer esse ano na primeira divisão, vai ser o primeiro ano que, depois da primeira queda em 2008, o Vasco consegue permanecer 4 anos na primeira divisão. Você acha que isso tá bom? Viramos o ioiô do futebol. Critiquei, falei tanto de outros times que são ioiô do futebol, que sobe, desce, desce, sobe, e hoje nós somos ioiô do futebol. Só vivemos subindo e descendo, até o dia que não vamos subir mais. Já teve um ano que descemos e não conseguimos subir, tivemos que disputar 2 Série B seguidas,
até conseguir voltar para a primeira divisão. Esse time do Vasco é o escárnio, ele tira a onda, ele ri da tua cara, com o salário em dia, ó, para eles tanto faz. Quando o Marcos Ramar quer comprar, provavelmente mais da metade não vai permanecer, então para que eles vão fazer, né, jogar bem, ganhar e conseguir, né, classificar o Vasco com a Libertadores, ou uma pré-Libertadores, ou uma final de Copa do Brasil? Não é interesse deles, o salário deles está em dia, o Pedrinho faz aí, se contorce tudo aí, pega empréstimo daqui, pega empréstimo dali, faz malabarismo para pagar o salário dos caras, direito demais, tudo em dia. Desde que o Pedrinho assumiu esse Vasco, nunca ficou um mês sem pagar, nem direito de mais, nem salário, nem nada. Tudo bem que não está mais pagando a recuperação judicial, mas vai chegar uma hora que vai ter que pagar. E as sanções e as punições, no caso de não cumprir com a recuperação judicial, com a RJ, são perda de ponto, queda para a Série B, C e até mesmo Série D. Se o Vasco passar por um problema desse, nunca mais o Vasco será o mesmo. Não adianta falar, não vai, vai chegar uma hora que vai. Então, se você foi novo no canal, caiu nesse vídeo, ficou pelo menos até aqui, que é muito difícil, quase ninguém fica. Então, eu vou te pedir novamente que se inscreva no canal, que deixe o like, ative o sininho da notificação, principalmente dá-lhe uma hypada nesse vídeo, eu quero ver esse vídeo chegando em muito vascaíno, que aqui agora eu adotei essa postura, eu vou criticar tudo que tiver que criticar. Não tenho a solução, porque eu não entendo nada de futebol e gestão de futebol. Então, não tenho a solução, mas vou criticar muito. Se você quer partir comigo para esse princípio de criticar mesmo, tamo junto. Você achou o canal certo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Tomara que o jogo de quarta-feira seja um excelente jogo, né? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Amanhã ainda vai ter mais 2 vídeos.